Irmão Anderson, fale-nos uma palavra aqui, meu filho, em nome de Jesus. Presbítero Anderson, falando-nos a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Jesus, aleluia. O Senhor está no nosso meio. Deixe o seu coração aberto e adore ao Senhor. Cumprimento a amada igreja capaz do Senhor Jesus. Louvado e exaltado para todos sempre seja o nome daquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a majestade. Irmãos, com grande temor do Senhor subi aqui essa noite, algo já me incomodava, e essa noite Deus tem se manifestado aos seus filhos, e a presença do Espírito Santo é real aqui nesse lugar. Por isso não deixe esfriar, você que já sentiu a presença do doce Espírito, que nós possamos hoje sair daqui renovado, que o Senhor pela sua grande misericórdia se ache digno de falar conosco ainda mais essa noite. O vaso, como o pastor nos tem ensinado aqui, é de barro, a porção que nós temos aqui é pouca, mas o Espírito Santo é quem nos acrescenta o dia a dia, e é dele a obra, é ele quem nos capacita, e que nós possamos trazer uma porção da palavra de Deus aos corações dos queridos irmãos essa noite. Eu já os convido a abrir a vossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19 e o versículo 30. Evangelho de João, capítulo 19 e o versículo 30. Assim está escrito: E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Amém. Irmãos, a palavra que eu tenho para trazer por irmãos essa noite é uma palavra bastante simples, mas é uma palavra que o Senhor tem falado muito ao meu coração, e é uma palavra que me tem feito refletir sobre o que realmente é o Evangelho, e eu demorei um certo tempo para compreender o que realmente é o Evangelho e o que realmente é o plano da salvação para nós. A primeira pergunta que eu me fiz é por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Qual foi o motivo da morte de Jesus? Porque nós que viemos de uma outra denominação, de uma outra igreja católica ou outra religião, não nos é explicado por que Jesus morreu na cruz. Temos lá um Cristo crucificado no madeiro em algumas igrejas, né? Outras denominações com seus simbolismos, mas não é explicado o real significado dessa crucificação. E lá em João capítulo 6 e 38, Jesus é quem nos diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que nenhum daqueles que me deu se perca, mas que todos eu ressuscite no último dia. Este é o plano da salvação de Deus para a sua vida. E por que é que Deus tem um plano da salvação na sua vida? Essa pergunta também eu me fiz ao longo desses anos que eu tenho servido a Jesus e aprendendo mais da sua palavra. Deus tem um plano na nossa vida, irmãos, porque nós fomos destituídos da glória de Deus. A primeira coisa que nós temos que saber é de onde nós viemos. Existem duas teorias que são ensinadas nas escolas. A primeira dela é chamada de teoria do evolucionismo, que é defendida por um cientista inglês chamado Charles Darwin, na qual ele defende que todo ser humano é oriundo de uma mesma vida, de um núcleo desorganizado que acabou se organizando, deu origem a um peixe, deu origem a um anfíbio, a um réptil, a um mamífero e uma ave. Aí veio os primatas, veio os homo sapiens e vieram nós homens por uma evolução das espécies. Essa é a teoria que nós temos que assinalar nos vestibulares, aí os jovens que estão estudando. Só que há uma outra teoria que eles não conseguem rebater. Por mais que eles tentem estudar, por mais que eles tentem crer no Big Bang, por mais que eles tentem fazer uma máquina chamada aceleradora de moléculas para dar uma resposta de onde veio a vida, eles não conseguem. E é por isso que essa outra teoria ainda não foi revogada. Essa teoria é a teoria do criacionismo. É nessa que nós cremos.
E essa teoria diz que Deus criou todas as coisas e Ele chamou à existência todas as coisas. Lá no Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3, diz que Deus criou os céus e a terra, e Deus chamou à existência, e Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, nós somos a primazia da obra do Senhor. Nós fomos criados segundo a sua imagem e semelhança, para sermos a perfeição da obra de Deus. E assim que Deus nos criou, Ele nos tirou do barro, por isso que nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Ele nos criou e tirando do barro, Ele soprou vida em nossas narinas. E assim criou-se o primeiro homem e a primeira mulher. E para que foi que Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher? Deus nos criou como obra da sua criação, para que nós o louvássemos de dia e de noite, e para que nós convivêssemos na sua presença dioturnamente, para todo sempre, convivendo com o Senhor no chamado paraíso. E qual foi o requisito que Deus exigiu do homem para que ele pudesse viver juntamente com Deus? Deus deu um único mandamento: de toda a árvore do jardim do Éden comerá, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dessa não comerá, porque se comerdes certamente morrerás. Essa era o único mandamento que Deus nos deu. No entanto, uma serpente apareceu a Eva e disse: certamente não morrereis se comer essa fruta. Essa serpente já começa mentindo, já começa desdizendo aquilo que Deus disse. Porque se você comer dessa fruta, você será igual a Deus, porque você vai abrir os seus olhos e você vai discernir, sabendo o que é o bem e o que é o mal. E essa palavra pareceu boa a Eva tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido Adão, e nós sabemos o que aconteceu. Eles pecaram por uma desobediência a Deus. E qual foi o pagamento dessa desobediência? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do Éden e da presença do Senhor. É uma palavra muito simples, irmãos, mas Deus colocou no meu coração para que fosse pregada explicando o básico do Evangelho, partindo do início da Bíblia e chegando até o fim. Quem é essa Satanás? Quem é essa serpente, melhor dizendo? É Satanás. E quem é Satanás? Lá em Ezequiel 28 diz o seguinte: estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras um querubim ungido, perfeito nas tuas obras. Sabe quem que é esse? Este é Satanás. Era um querubim ungido do Senhor, revestido de toda a pedra preciosa. Era um grande anjo do Senhor. Mas por essa formosura, ele assentou em seu coração colocar o seu trono acima do trono de Deus. Ele não aceitou aquilo que o Senhor tinha para ele. Ele não aceitou a porção que lhe foi dada. Então cuidado, irmãos, aqui nós vemos um erro muito comum. Deus tem uma porção dada a cada um, e nós temos que ser grato por isso e aceitar. Satanás não aceitou. Nós vivemos hoje numa sociedade chamada hedonismo, que é a busca do prazer imediato. Nada mais satisfaz as pessoas no seu coração. Você consegue um bem hoje, uma vitória hoje, e amanhã já perdeu a graça. Você quer mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Esse foi o erro de Satanás. E como ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus, Deus nos diz o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não divide a sua glória com o outro. Deus não aceita que você adore nada além dele. Por isso nós somos criados para ser seus adoradores. Isto é a finalidade da nossa criação. E é por isso que Satanás quer destruir a sua vida, porque ele já foi lançado fora da presença do Senhor, e para ele não há mais salvação, porque esse pecado que ele cometeu, ele foi abolido da presença do Senhor. Ele foi queimado e foi lançado fora dos céus.
e juntamente com ele trouxe uma terça parte de anjos caídos, e esses anjos são os demônios. Portanto, a nossa luta não é contra a carne nem contra o espírito, a nossa luta não vai ser contra os demônios que estão no inferno, não. Onde estão esses demônios? Eles estão nos ares, nas regiões celestiais. Esta é a nossa luta do bem contra o mal. Por isso que nós temos que vigiar, porque o nosso inimigo anda ao derredor, bramando a quem ele possa tragar. Essa é onde nós temos que vigiar. E ele vai se apresentar com você, para você, não como um demônio com chifre, coisa feia. Não, ele vai tentar te seduzir naquilo que é aprazível aos seus olhos, assim como ele fez com a Eva. Ele não mostrou uma fruta podre para Eva. Ele não mostrou algo que não lhe despertasse a atenção. Ele mostrou aquilo que ele sabia que ia despertar a curiosidade. E ela colocaria no seu coração um desejo, uma lascívia, para satisfazer um prazer próprio. Porque o pecado, irmão, o pecado ele não é ruim. O pecado ele não causa um desprazer. O pecado causa um prazer. Mas é um prazer momentâneo, no qual você usufrui daquele momento, sabendo no seu íntimo que você está descontrariando o mandamento de Deus, e você abre mão de uma coisa muito maior, que é viver na presença do doce Espírito. Aleluia, meu Jesus. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque embora o homem tenha caído, esse mesmo Deus tinha um plano da salvação na vida dele. Aleluia. E qual é este plano da salvação que Deus tinha para a nossa vida? Esse plano se divide em 3 partes, de uma forma bem sintética, para a gente poder finalizar aqui essa palavra. A primeira parte desse plano é o que nós chamamos da lei. E essa lei nos foi dada por Moisés, que foi escrita nas tábuas da lei, os 10 mandamentos. Ela está nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. E lá Deus fala para o homem o que o homem não deve fazer. Portanto, em Romanos 3:20 fala que pela lei veio o conhecimento do pecado. Esta é a finalidade pela qual se manifestou a lei, porque foi vontade de Deus. Porque o homem foi lançado fora da terra e começou a viver dissolutamente. Por isso se multiplicou muito a iniquidade e os pecados nesse mundo. Por isso que Caim matou Abel, por isso que houve sexo entre irmãos e familiares, lá na família de Ló, e assim foi se multiplicando. Houve Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló, todos esses pecados. E aí Deus, ele decidiu dar uma lei, os 10 mandamentos. Então conheceu-se o que é o pecado. Esse foi o primeiro plano, a primeira parte do plano da salvação. A segunda parte vem com os profetas, que se inicia no Velho Testamento, vai até João Batista, que foi o último dos profetas. Ele pregou acerca daquele que havia de vir. Ele preparou o caminho daquele que havia de vir. Então o que é essa parte do plano da salvação sobre os profetas? É Deus se comunicando com os homens e falando: olha, conserta os teus caminhos. Isaías, Jeremias falando lá: ó Israel, conserta o teu altar, arrepende-te dos teus pecados. E aí ele vai fazendo esse contato com a humanidade. E João Batista recebeu a incumbência de falar acerca da última parte do plano da salvação. Ele veio para preparar o caminho do Mestre. E qual era a pregação de João Batista no deserto? Aquele que andava vestido de peles e comia gafanhotos com mel. Arrependei-vos de vossos pecados, pois é chegado o reino dos céus. Ele estava advertindo Israel, dizendo: se arrepende e conserta os teus caminhos, porque o reino do Senhor está chegando. Mas Israel não estava esperando um libertador como Jesus. Eles criam na profecia que o Messias havia de vir, a raiz de Jessé, o filho de Davi, o libertador de Israel. Porque Israel, na época de Jesus, ainda estava sob um cativeiro. E qual era esse cativeiro? Era o cativeiro romano. Portanto, eles eram escravos de Roma. Mas não era uma escravidão como foi na Babilônia, como foi no Egito.
Os romanos, influenciados por o que nós chamamos de período helenístico que havia na Grécia, eles dominavam os povos, impunham o seu regime de governo, mas não faziam escravos trabalhadores forçados. As pessoas continuavam trabalhando, mas eles impunham duras penas de impostos. Então a pessoa trabalhava e aquilo que ele produzia tinha que pagar imposto para Roma. Isto era a escravidão que o povo de Israel vivia na época de Jesus. E por isso que eles criam que ia se levantar um libertador como foi Davi, que reuniu as 12 tribos e guerreou para conquistar a terra prometida. No entanto, quem veio foi um meigo nazareno, pregando um evangelho de paz e de amor, dizendo: olha, se o teu inimigo te der um tapa no seu rosto, oferece a outra face, oreis pelos vossos inimigos. Por isso que os fariseus, os doutores da lei, não o receberam como o Messias. Por isso que Jesus não foi recebido pelo seu povo. Mas lá em João capítulo 1 diz o seguinte: ele veio para o que era seus, mas os seus não os receberam. Mas todo quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filho de Deus. Portanto, o plano da salvação dizia respeito aos judeus. Mas Deus, sabendo que o coração deles iria se endurecer, permitiu que por eles não receberem Jesus, nós, os gentios, nós o recebemos. E por nós o termos recebido, nós deixamos de ser criatura, que estavam destituídas da presença do Senhor, e passamos a ser chamados novamente filhos de Deus. E aqui o interessante, voltar um pouquinho aqui na parte de Levíticos, que eu não acabei não falando, que na época da lei, para se fazer a expiação por um pecado, Moisés disse: trazei à casa do Senhor para sacrifício animais puros, ovelhas, para serem sacrificadas pelos vossos pecados. E esse sacrifício serão aspergido o sangue desses animais sobre as vossas cabeças, purificando vocês de vossos pecados. Então isso estava na lei, que deveria se morrer, porque sem sangue não há remissão de pecado. Porém essa morte não estava sendo suficiente para remir a humanidade dos seus pecados. E é por isso que Deus mandou o seu Filho descer dos céus como um cordeiro mudo e se oferecer por amor de nós, para morrer perante os seus tosqueadores, gratuitamente, voluntariamente, para que por esse sacrifício de Jesus, nós fôssemos alcançados e os nossos pecados estivessem justificados. Quais pecados foram justificados? Desde Adão até o último pecado que as gerações futuras cometerão até a volta de Jesus. Todos os pecados da humanidade são justificados pelo sangue de Jesus. E para que nós possamos entender o que Jesus fez por nós, eu trouxe aqui um pequeno resumo do que teria sido a crucificação de Jesus. Jesus, na noite que ele foi traído, ele estava com os seus discípulos orando no Getsêmani, que é chamado prensa de azeite. E ali Jesus, ele sendo Deus, 100% Deus, 100% homem, ele sabia tudo o que iria acontecer. Então Jesus sabia que um dos seus discípulos iria entregá-lo aos seus inimigos. Portanto, Jesus foi orar à parte e pediu para que os discípulos vigiassem com ele. E ali Jesus sofreu uma coisa que é chamada na medicina de hematidrose. O que é isso? É quando a pessoa vive um momento de abalo físico, emocional tão grande, aquela depressão tão grande, aquela angústia, que os vasos capilares periféricos, eles arrebentam. E o sangue se mistura com a glândula sudorípara e a pessoa começa a suar sangue. Portanto, Jesus suou sangue não como um evento sobrenatural. Isso poderia acontecer com qualquer ser humano que passa por um estado emocional muito forte.
Porque ele sabia que ia ser traído, ele sabia que ele ia ser humilhado, ele sabia que ele ia ser flagelado, ele sabia que ele ia ser crucificado, e ele sabia que todos os seus o iriam abandonar. Por isso ele viveu aquela aflição. E a aflição dele foi tão grande que Jesus pensou em desistir. Porque ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Jesus aqui, ele estava esvaziado de si mesmo, ele não tinha mais forças para continuar, mas ele se lembrou de que o Pai pediu que ele viesse aqui por amor de nós, e ele se apoiou na palavra e disse: no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. E ali o inimigo, o tentador que estava rodeando ele, quando ele usou a palavra, o tentador teve que deixá-lo. E logo em seguida chegou Judas, juntamente com os fariseus e os soldados israelitas. Porque notem, quem prendeu Jesus não foi os romanos, porque os romanos não tinham interesse em prender Jesus. Quem tinha eram os fariseus, porque ele andava pregando sobre o amor, sobre perdoar. E para o fariseu aquela situação com Roma estava muito cômoda, porque eles, sendo doutores da lei, eles recebiam uma série de benefícios do Império Romano. Então Jesus era uma espécie de tumultuador para eles. Por isso eles planejavam prendê-lo, mas não conseguiam pegar Jesus em nada de errado. Por quê? Porque ele ensinava aos doutores. Ele ensinou no templo com 12 anos. Por isso que eles falaram o seguinte: vamos prendê-lo de madrugada, numa falsa prisão, numa falsa acusação. Aí Judas vem, por 30 moedas de prata, entrega a Jesus aos fariseus. Os fariseus vêm de madrugada, prendem Jesus no Getsêmani, e ali ele já começa a ser esbofeteado, esmurrado, e sendo amarrado é levado até o Sinédrio, onde ele passa a noite preso. Os fariseus não podiam aplicar a pena em Jesus. Por quê? Porque eles, estando sobre o Império Romano, era vedado a aplicação da pena de morte. E qual foi a acusação que eles acusaram Jesus? Jesus foi acusado de blasfêmia, de ser intitulado Filho de Deus ou Deus. E por isso esse pecado, pela lei mosaica, era condenado com apedrejamento até a morte. Mas eles não podiam apedrejar Jesus, porque Roma proibia a pena de morte. Por isso ele foi levado perante o governador Pôncio Pilatos, para que fosse julgado por os seus crimes. Mas ali Pôncio Pilatos não viu nele nenhum pecado que fosse digno de ser morto. Por isso ele determinou flagelo para Jesus. E o que constituía esse flagelo? Jesus foi despido, permanecendo somente com as suas roupas íntimas, foi amarrado à coluna do pátio, pegaram o instrumento utilizado para o açoite, que tinha tiras de couro, e nas suas pontas pedaço de chumbo e osso de animal, e ali 2 algozes efetuaram as chicotadas no corpo de Jesus. E qual é o significado disso? Por que Jesus sofreu essa humilhação? Por que Jesus sofreu esse flagelo? Porque ali, quando eles flagelavam Jesus, o seu sangue ia sendo derramado, o seu sangue ia sendo vertido, e o seu sangue ia sendo aspergido na terra. E por essa aspersão do sangue, nós fomos sendo purificados, nós fomos sendo lavados e remidos no sangue de Jesus. Porém, o plano de Deus para a remissão exigia que Jesus se esvaziasse ao seu máximo. Por isso, após o flagelo, que foi severo, há relatos que muitos prisioneiros morriam durante o flagelo, Jesus ficou desconfigurado. O seu corpo era uma chaga aberta, o seu sangue vertido em poças ali no pátio. Ele foi levado perante o povo, e o povo, Pôncio Pilatos, aguardava que, vendo a situação que Jesus estava, fossem liberá-lo da morte. Porém os fariseus clamaram: crucifica-o, crucifica-o.
Jesus foi crucificado porque Deus permitiu. Porque se Deus quisesse intervir naquele momento, Ele teria livrado Jesus da morte. Mas nós permaneceríamos afastados de Deus. Nós não teríamos mais a ligação com Deus. Porque quando nós fomos destituídos, quebrou-se o laço entre Deus e o homem. E Jesus, Ele veio para que esse laço fosse reatado. E ali Ele recebe a condenação máxima, que é a crucificação. E o que é a crucificação? A crucificação era a morte mais horrenda que existia na antiguidade, e acredito que até hoje. Ela foi trazida pelos cartagenses, lá da Fenícia, e era uma forma de você humilhar a pessoa, porque a pessoa não morria no momento que era crucificado. Era uma morte lenta, produzida por uma asfixia mecânica, na qual a pessoa não conseguia mais suportar o peso do seu corpo e morria asfixiada, numa morte gradual e dolorosa, além de ficar exposta, seminua, perante a sua família, sem que eles nada pudessem fazer. É isso que fizeram com o seu Jesus. É isso que você tem que refletir quando você pensa: será que Deus me ama? Será que o meu Jesus me ama? Jesus entregou a sua vida por amor de vós, e o que Ele padeceu por vós não tem sido pregado mais. Nós temos ouvido pregar sobre prosperidade, sobre teorias, sobre revelações, mas a palavra nos diz: ide e pregai o meu evangelho. Aquilo que converte o pecador é a morte de Cristo. Nós temos que pregar essa palavra simples, que Jesus veio à terra porque Deus mandou Ele descer à terra, e Ele morreu por amor de nós, se oferecendo como um sacrifício vivo, como uma ovelha muda, e é por essa morte que nós fomos remidos, porque a Bíblia diz que nenhum justo há, não há nenhum justo. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo, e esta palavra é poderosa para salvar. O Evangelho é poderoso para salvar, mas nós temos que pregá-lo, e as pregações que nós temos visto por aí, não são mais sobre o Evangelho, são pregações de manifestação de poder, são pregações de fogo estranho, são pregações de teorias da prosperidade, e isto não salva. Quando Jesus estava pregando no mar da Galileia, Ele atravessou o mar da Galileia do outro lado, e começou a pregar para a multidão, e chegou à tarde, os seus discípulos veio até Jesus e disse: Senhor, despede a multidão para que eles vão até alguma cidade próxima e comprem pão para comer. Essa passagem é muito conhecida. Jesus fala: manda-os assentar. Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, multiplica e dá de comer àquele povo. E sobejando, recolhendo os pedaços do que sobrou, encheram-se 12 cestos, e a multidão inteira ficou saciada. Jesus, durante a noite, disse aos discípulos: pega o barco e volta para outra banda do mar da Galileia, que eu vou ao monte orar. Jesus sobe ao monte orar, e pela madrugada ele desce pela multidão, sem que a multidão veja, ele atravessa o mar. É aquela passagem que Jesus anda pelas águas e chega ao outro lado. Pela manhã essa multidão acorda, e essa multidão procura por Jesus, porque onde tem movimento do Espírito Santo, onde tem bênçãos, onde tem manifestação de curas, a população se reúne. É o que acontece com os grandes templos em São Paulo. E essa população viu que Jesus não estava ali, eles se afastaram e foram atrás de Jesus. E lá chegando, Jesus começou a pregar, não mais sobre multiplicação de pães e peixes. Jesus começou a pregar o verdadeiro evangelho, que é o quê? Arrependei-vos dos vossos pecados, convertei-vos dos vossos maus caminhos. E já a multidão começou a dispersar. Por quê? Jesus disse: vós viestes aqui, não porque quereis buscar o Filho do Homem, mas porque querem se saciar a sua própria carne. Ou outras palavras, vocês jantaram ontem e querem tomar café da manhã agora aqui.
Só que para essa geração incrédula não será feito nenhum milagre. Portanto, Jesus, ele veio para nos salvar, e a salvação é por meio do Evangelho. Então você que porventura está querendo pregar para alguém, você que de repente seja um líder de um pequeno grupo, pregue sobre Jesus, pregue sobre a cruz de Cristo. Esquece um pouco essa pregação que nós temos visto na televisão, nos grandes centros, que a pessoa está preocupada em trazer um mistério, uma revelação da palavra, um movimento diferente, e na verdade esquece de falar do principal autor da obra, que é Cristo. Porque essa obra aqui não é nossa. Nós estamos aqui porque foi Jesus que nos mandou prosseguir. Nós somos obreiro, mas o dono da obra é Jesus. Por isso que nós nos chamamos obreiros. A obra não é aqui do pastor Rubem, a obra não é do que foi do pai dele lá atrás, não é do que foi dos missionários que vieram aqui para o Brasil. Eles vieram para pregar o Evangelho, e o Evangelho precisa continuar sendo pregado. Porque se nós esperarmos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. O que Cristo quer dizer? Olha, o melhor ainda está por vir. O melhor não é isso daqui. Vai vivendo aqui na terra dando glória ao meu nome, mas o melhor ainda está preparado para aqueles que forem fiel até o fim. A nossa coroa da salvação. É isso que Cristo tem para nos dar. Ah, mas irmãos, mas não é bom ter uma bênção? É bom ter uma bênção, mas não fica preso nisso. Porque nós que recebemos a Jesus tivemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Está lá em João capítulo 1. E se somos filhos, somos também herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. E o que isso quer dizer? Co-herdeiros com Cristo. Quer dizer que aquelas promessas que estavam sobre o povo de Israel do Velho Testamento, agora também diz respeito a vós. E quais são essas promessas? Para que você se recorde rapidamente, quando Abraão estava com Ló, e Deus começou a multiplicar as suas posses, houve contenda entre os pastores de Ló e de Abraão. E Abraão disse: não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. E Ló levantou a cabeça e viu as planícies do Jordão, que eram alagadas e boas para o plantio. E ele decidiu ir para lá. E Abraão se apartou dele. E Deus falou com Abraão: levanta a tua cabeça agora e olha para a direita, para a esquerda, para o oriente, para o ocidente. Toda essa terra que você está vendo, eu dar-te-ei a sua semente. E essa terra era Canaã, aquilo que a juventude vai rumar para Canaã. Ou seja, aonde você for, você vai ser abençoado, porque você já é filho de Deus e você é co-herdeiro com Cristo. Mas não fica preocupado com isso. Guarda aquilo que você tem de mais precioso, que é a tua coroa da salvação. Porque o teu nome, quando você creu em Jesus Cristo, você testemunhou da obra dele aqui na terra, e o teu nome foi escrito num livro, diz a palavra. E qual livro é esse? É o livro que está lá em Apocalipse capítulo 5, quando João foi arrebatado em espírito, e lá ele teve a visão de Jesus, e ele escreveu as 7 cartas a igrejas, e depois teve a visão de um assentado sobre o trono, e na sua mão havia um livro, e um anjo forte bradou: quem é digno de abrir esse livro? E não houve ninguém que pudesse abri-lo. O livro estava selado por 7 selos. E a palavra diz que João chorou amargamente, porque não havia nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém que pudesse abrir o livro. Mas um dos anciãos disse a João: não choreis, eis aqui o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir o livro. Aleluia! O Cordeiro de Deus é Jesus. O seu nome, quando você aceita Cristo, é escrito num livro da vida. E esse livro está selado por 7 selos. E esse livro será aberto no último dia do julgamento das nações. E todo aquele que tiver o seu nome escrito nesse livro
será chamado para a vida eterna. Porém, todo aquele que não tiver o seu nome escrito será levado à condenação eterna. Portanto, crente, regozije na presença do Senhor, porque já o teu nome está escrito no livro da vida. Esta é a promessa que o Senhor tem para vós. A promessa não é que você vai ser abençoado, que amanhã você vai ganhar um carro, que amanhã você vai ganhar um apartamento, que eu vejo uma chave de ouro no céu. Sim, a chave de ouro existe, como o pastor falou. É a chave pela qual você vai entrar no céu. É a chave pela qual Deus te deu a salvação. Portanto, não fique sendo levado a engano por essas palavras de meninos. O evangelho é muito simples de se crer, é muito simples de se pregar. É uma coisa que Jesus fez por nós, que nós temos que entender. Porque quando os cristãos católicos vieram ao Brasil, eles não pregavam isso. Eu demorei 20 anos para entender isso. E eu ia nas igrejas, mas ninguém nunca me explicou isso. Por quê? Porque ficar perdendo tempo com coisa que talvez não fosse o mais importante. Jesus não ficou enfatizando nas obras dele. Jesus falou sobre Deus e falou para os seus discípulos pregarem sobre ele, porque ele é a ressurreição e a vida. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Essa palavra nós temos que pregar. Esta palavra que é poder de Deus para a salvação. E é esta palavra que nós não temos mais ouvido. E a população mundial anda daqui para lá perdida. E muitos crentes também. Ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? Ai, é o atentado na França. Ai, são os Jogos Olímpicos. Ai, é a crise econômica no Brasil. É a crise social. São dois governos se degladiando. E agora? Calma. Coloca a paz no seu coração. Sabe por quantas guerras o mundo já passou? Só mundial foram 2. Sem falar nas locais. Mas nem por isso Deus abandonou os seus filhos. Nem por isso Deus abandonou aqueles que são chamados pelo seu nome, aqueles que guardam um selo sobre a sua vida, e a sua vida está selada, a sua vida está guardada nas mãos do Senhor. O teu nome está escrito nos céus, e para tocar em ti, o inimigo tem que pedir permissão para Deus, porque o teu nome está guardado no esconderijo do Altíssimo, porque você creu no Evangelho de Jesus. Esse é o motivo pelo qual você está guardado. E para que as pessoas possam ser salvas, você tem que entender que depende de você falar para ela que Jesus morreu por amor dela. Simples. A cruz de Cristo tem que ser pregada. Como Jesus morreu por amor de nós. É aquilo que diz em Isaías: Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos feitos novas criaturas. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele pecado que você cometeu, que está me ouvindo, que você acha que o sacrifício de Jesus não vai alcançar, é mentira de Satanás. Por maior que seja o seu pecado, o pastor gosta de usar a palavra escarlata, a palavra, por maior que seja o seu pecado, vermelho, aquilo que tinge o branco, Jesus, pela sua morte, Ele pode perdoar o seu pecado, e Ele pode trazer um renovo para a sua vida. E nós que somos crentes, quando nos sentimos abatidos, não temos que ficar ligando por irmão que traz revelação, não temos que ficar ligando para aquela irmã que traz uma palavra diferente. Não, ajoelha lá no seu quarto, dobra o seu joelho, abre a Bíblia lá no Salmo 103, versículo 3, que fala o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque já o Senhor tem se manifestado a vós. E muitas são as misericórdias que Ele tem usado para convosco. Porque o motivo de nós não sermos consumidos, irmãos, é a misericórdia do Senhor. Portanto, lembra-te daquilo que Deus fez na sua vida. Você já tem experiência. Não é esse vento passageiro
que está vindo na sua vida, que vai fazer você cair, que vai fazer você morrer, que vai fazer com que seu filho se perca. Não, permanece firme. Lembra-te do que o Senhor fez na tua vida. Lembra que a obra de Cristo foi muito maior. Ora, aquele que não negou nem mesmo o seu filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Deus deu o que ele tinha de melhor para nós, e é essa a nossa esperança, porque ele deu o que era melhor, ele vai dar juntamente com Cristo todas as coisas. E qual é a esperança que nós temos que ter para finalizar? A nossa esperança é que o nosso Cristo em breve voltará para nos buscar. Em João 14 ele disse: não vos deixarei sós, eu vou lhes preparar um lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando tocarem as trombetas, você tem que saber disso também, porque está na Bíblia. Eu demorei muito para ouvir alguém pregar sobre isso daqui. Quando tocarem as trombetas e Jesus voltar na sua segunda volta, que será como o dia do ladrão, que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem mesmo Jesus, senão o Pai que estás no céu. Quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, aquele que estiver vivo e creu no Senhor Jesus, este será arrebatado e encontrará com o Senhor nos céus, e ali receberá o seu galardão, que são as recompensas por nossas obras em relação à obra de Cristo aqui na terra. E aqueles que morreram crendo em Cristo, esses ressuscitarão e também se encontrarão com Cristo. E nós partiremos para as bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? É o casamento entre a igreja, que é a noiva, e Cristo, que é o noivo. Esta é a nossa esperança. É isto que nós temos que lembrar quando nós sentimos vontade de nos desviar, de pecar. Você está trocando um casamento com Cristo para satisfazer um desejo momentâneo, passageiro da sua carne. Você está trocando o peso da glória eterna, que a palavra nos diz: essa leve e momentânea tribulação produz para vós um peso de glória eterna. Qual é o peso da glória? Quando a glória do Senhor desceu no templo de Salomão, não houve quem pudesse aguentar ficar em pé e todos caíram. E foi somente alguns minutos. Você vai viver com essa glória eternamente. Quando você for arrebatado com Cristo e participar das bodas do Cordeiro, nós e Cristo seremos uma só mente. Nós assentaremos com Ele nos tronos para julgar as nações, e nós viveremos todos os dias da nossa vida adorando a Jesus, num novo céu que será preparado para nós, e ali não haverá mais lágrima, nem dor, nem pranto, e será enxugada toda lágrima dos seus olhos. As ruas serão de ouro e os muros serão de jaspe, e o próprio Cordeiro vai alumiar todo o céu. É isso que nós temos que crer. Mas é muita locubração, é muita utopia. É por isso que não se prega. As pessoas pensam que é mentira. É utopia. Fala para um crente aí de uma igreja que não tenha tanta palavra, que ele vai ser arrebatado. Ele fala: misericórdia, vou deixar minha casa aqui. Quem quiser ficar com a minha casa, fala para esse crente: pode morar na casa do irmão Anderson lá, se o Senhor achar por bem que eu seja arrebatado. Pode ficar, porque eu não quero isso daqui. Nós somos peregrinos em terra estrangeira. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas não somos desse mundo. Por isso que o mundo nos aborrece. Vós estáis nesse mundo, mas vós não sois desse mundo. Por isso que o mundo nos aborrece. Por isso, jovem, que você é escarnecido no seu meio.
Por isso, irmã, que você é fruto de chacota entre os seus vizinhos. Por isso, irmão, que lá no seu ambiente de trabalho, os caras falam, esse cara é um quadradão, é um crentão, é um bobão. Não se preocupe, irmão, você não vai ser o único a ser injuriado. Mas se pelo meu nome sois vituperados, diz Jesus, vós sereis bem-aventurados. Aquele que sofre por guardar o nome de Cristo, recebe um galardão do Senhor. E o que é que o Senhor tem preparado para os que o amam? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem subiu ao coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Portanto, igreja do Senhor, uma palavra simples que o Senhor Deus colocou no meu coração, para que você possa guardar a esperança e a fé, de que o que Cristo tem para fazer por vós, é muito grande. Não deixe aquilo que Cristo te deu, não troque a coroa da sua salvação por nada que se lhe oferecer nessa vida. E você que nunca ouviu, ou você que ainda não creu nessa palavra, creia, porque este é o evangelho de Cristo, que não tem sido mais pregado. As pessoas falam, eu creio em Deus. Fala para ela, qual Deus você crê? Eu creio no Deus que falam por aí. Fala assim, o Deus que falam por aí é o Deus de Israel. Você crê em Jesus? Ah, não creio muito bem. Fala, sabia que Jesus é Deus? Quando você fala isso daí, a pessoa fica com uma cara de interrogação. Sabe por quê? Porque eu demorei para entender que Jesus era Deus, que o Verbo se fez carne. E quem era o Verbo? Eu sou é Deus. As pessoas estão com os seus ouvidos tapados, elas não estão compreendendo. E quem é que tapou o ouvido delas? O Deus desses séculos. Estão como que com escamas, que olham mas não enxergam. E o que fará essas escamas caírem? A palavra do Senhor, quando pregada verdadeiramente, o sacrifício de Cristo sendo pregado verdadeiramente, o nome que está acima de todo nome sendo pregado verdadeiramente, aquele que é digno de receber a honra e a glória e o louvor, aquele perante os quais estão prostrados os 24 anciãos, aquele perante os quais todo joelho se dobrará. Este é Jesus, este é o que tem que ser pregado, e é este que trará salvação para a humanidade, que jaz na iniquidade, que jaz no maligno, e já a iniquidade tem se multiplicado. Essa notícia que recebemos agora, a semana passada, é de nos fazer preocupar, irmãos, porque são sinais de uma grande guerra, que já o Ocidente está se reunindo com a Europa para combater contra o Oriente, contra os muçulmanos extremistas. E sabe o que significa isso? Uma guerra entre todas as nações, uma guerra mundial. Por isso, acautelai-vos, e quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você que não está com a tua roupa alva, corre e lava ela no sangue do Cordeiro. Você que está desataviado, se prepara. Você que está sem azeite, busca o seu azeite, porque já o noivo se aproxima. E se você for como a viúva, como a noiva, a virgem despreparada, você vai ser pego de surpresa. Você não vai estar pronto para quando Jesus voltar. Esta é a mensagem que o Senhor Jesus tinha ao meu coração para trazer à igreja, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.